galerinha, tudo bom? Vamos para a nossa terceira aula de física, exercícios resolvidos, agora tratando de movimento uniformemente variado. Bom, o movimento uniformemente variado quer dizer que o meu movimento varia, ou seja, a minha velocidade varia, certo? Para minha velocidade variar, eu preciso ter uma aceleração ou uma desaceleração, certo? Então vamos lá, são três as fórmulas principais, certo? A primeira fórmula, V igual a V0 mais alfa T. Também, para decorar, a gente pode pensar assim, ó, vovô alfaiate, ó, vovô alfaiate, aqui e ali, ó. Bom, a segunda fórmula qual é? É muito parecido com o que a gente viu no movimento uniforme, não é? Olha o sorvete aqui, certo? Esse aqui é uma fórmula maior. Tem até o T atil, certo? Então esse aqui é o sorvetão, ó. S igual a S0 mais V0T mais alfa T ao quadrado sobre 2. Lembrando que esse alfa aqui é a aceleração, certo? Então, ó, sorvetão, ó o sorvetão aqui. E a última fórmula, mais importante, é a fórmula de Torricelli. Ela é muito usada no movimento uniformemente variado, ainda mais no Enem. Bom, para decorar, eu não posso ensinar para vocês o seguinte: vovô viu vovó mais 2 anões no triângulo sexual. Não posso falar isso, eles não vão deixar. Então, eu vou ensinar assim para vocês, ó. Sem tempo, irmão. Tá vendo que essa fórmula aqui não utiliza o tempo? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 alfa delta S. Nada de tempo. Então, não vamos perder tempo que nem Torricelli. Vamos para o exercício, né? Bom, o enunciado. O motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere dois motoristas. O primeiro, atento, e o segundo, utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com a desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, ou seja, quando ele acionou o freio, ele estava à velocidade de 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a freagem, ou seja, no momento que o primeiro freou, o segundo levou 1 segundo a mais para começar a frear. Bom, que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Ele nada mais pediu que a diferença da distância percorrida entre os dois motoristas. Bom, vamos para as informações do motorista 1. Você percebe que para o motorista 1, ele não informou o tempo para a gente, né? Qual fórmula a gente usou? Sem tempo, certo? Sem tempo, a fórmula de Torricelli. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 alfa delta S. Vamos descobrir primeiro, antes dele iniciar a freagem, quando ele estava com a velocidade de 14 metros por segundo ao quadrado, certo? Igual a velocidade inicial 0 mais 2 vezes alfa 1 vezes delta S, certo? Alfa 1, quando ele acelerou, certo? A velocidade final era o 14, que ele nos informou. Bom, 14 ao quadrado, quanto é que é? 196 é igual a 2 delta S, ou seja, delta S é igual a 98, certo? 98 metros. Beleza, turma? E a segunda coisa a se descobrir sobre o motorista 1 também, porque aqui a gente só descobriu o inicial dele, até ele ter o tempo de reação, certo? A segunda coisa a se descobrir é a distância que ele percorreu freando, né? Porque ninguém quando freia já para. Se você dirige, você mesmo sabe, quando você freia, você anda mais um pouquinho. Então vamos lá. V, final, é o zero, né? V final é o 0 ao quadrado. Igual a quanto? Qual o V inicial ao frear? É o 14, né? Ele começou a frear com a velocidade de 14 metros por segundo. Então fica 14 ao quadrado mais
2 alfa. Quanto é alfa nesse caso, turma? Toma cuidado, viu? Aqui é menos 5, viu? Porque ele está desacelerando, certo? Ele não está mais acelerando, ele está desacelerando. E esse é o delta S2. Vamos chamar de 2, certo? Quanto é que dá isso? Aqui o 14 ao quadrado a gente acabou de fazer, 196. 196 mais 2 vezes menos 5 é isso, menos 10 delta S2 igual a zero, né? Vamos passar esse menos 10 para cá? Então fica 10 delta S2 igual a 196. Quanto dá delta S2? Delta S2 igual a 19,6. A distância inteira percorrida pelo primeiro motorista foi de 117,6, porque é o delta S1 mais o delta S2. Isso aqui é do nosso primeiro motorista. Bom, agora vamos à informação do segundo motorista, certo? Bom, a gente não tem a informação da velocidade do segundo motorista, né? Mas a gente tem uma informação, que ele começou a frear 1 segundo depois do primeiro motorista. Mas a gente não sabe em que instante o primeiro motorista começou a frear. Mas a gente consegue calcular, não consegue? Olha essa fórmula aqui. A gente não tem a velocidade que ele está? Tem, então não. A velocidade que ele está. O vovô alfaiate, vamos usar ele aqui, ó. 14, certo? Igual a quanto? P inicial, 0, muito bem. Mais 0, mais alfa, vezes t. Quanto é alfa nesse caso? Até ele começar a frear, é 1. Muito bem. 1. Então o t nada mais é que 14 segundos, certo? Bom, esse é o instante que o motorista 1 começou a frear. O motorista 2 não levou 1 segundo a mais? Então o t do motorista 2 é... Opa! O t do motorista 2 é 15 segundos, né, turma? Beleza. A gente tem o T2, certo? T do motorista 2. Mas eu não consigo descobrir a distância só com essa informação. Ele só me deu tempo, não consigo descobrir nada. Vamos fazer o contrário agora, né? Ele não informou pra gente... Aqui ele não tinha informado a velocidade, a gente descobriu o T. Então aqui a gente vai informar o T para descobrir a velocidade. Eu vou alfaiate de novo. V igual a V0 mais alfa T. Quanto é T? Nesse caso é 15. Quanto é alfa? O 1. V0 é 0. E o V é o que a gente quer descobrir, que é 15 metros por segundo. Então, V igual a 15 metros por segundo. A partir de agora do motorista 2, eu vou fazer em azul, certo? Então a gente quer saber a distância, né? Então vamos fazer a mesmíssima coisa que a gente fez aqui para o motorista 1. Bom, vamos usar essa fórmula aqui. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 alfa delta S. Bom, qual é o V ao quadrado agora? É 15. 15 ao quadrado. Igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes quanto, turma? Vezes 1. Vezes o delta S, que é o que a gente quer descobrir. Certo? Vamos fazer aqui rapidinho essa conta. 15 vezes 15, 225. 2 delta S. Vamos dividir por 2. Dividido por 2 é 112,5. Certo, turma? Bom, essa é a distância até ele começar a frear. E a segunda distância? Vamos fazer igual a gente fez aqui. Certo? A velocidade final dele é 0, porque ele freou, né? Se ele freou, o final fica 0. A velocidade inicial, onde ele começou a frear, era 15, né? Então 15 ao quadrado, mais 2. Quanto é o alfa aqui? Menos 5. Muito bem, porque ele está freando. Ele falou aqui,
O freio é menos 5 metros por segundo quadrado, vezes ΔS. 15 ao quadrado, a gente viu aqui 2, 2, 5, certo? Mais, menos 10 ΔS igual a zero. Vamos passar o ΔS para lá? Então fica 10 ΔS igual a 225. ΔS igual a 22,5. Certo? Então, a distância total percorrida pelo motorista 2 foi de 135. O que ele pediu no enunciado? Que distância o motorista desatento percorre a mais que o atento, até a parada total dos carros. Bom, muito simples, né? É só fazer esse menos esse. É o que ele percorreu a mais que o primeiro. Então vamos lá. 135 menos 117,6 dá exatamente 17,4, que é a alternativa E.